Eu sou o evangelista Jedson, estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem da parte do Senhor para a tua vida, amém? Para que o Senhor possa transformar, edificar e fazer aquilo que lhe agrada, em nome de Jesus, amém? A palavra que o Senhor nos deu nesta tarde está em Apocalipse capítulo de número 14 ao versículo de número 18. Apocalipse capítulo de número 13, capítulo 13, versículo 14 ao 18, que nos diz assim: Enganos que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Pois bem, aqui a palavra do Senhor vai nos falar sobre um símbolo que é particularidade da besta. Alguns boatos estão saindo por aí falando acerca deste chip que está sendo implantado na mão e na testa. Possivelmente na testa será implantado de algumas pessoas como uma fase de teste. E aqui está sendo falado por muitos que já está até no Brasil esse chip, que em alguns lugares já está também em processo de adaptação, por assim dizer. Mas aqui vamos entender o que realmente a palavra do Senhor ela vai nos dizer acerca deste tal sinal ou desse possível chip, se é que podemos dizer assim. Abra sua Bíblia comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, que nos diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Pois bem, a palavra nos falar que um dos sinais antecedendo a volta de Jesus Cristo, e principalmente falando acerca desse tal sinal que a Bíblia fala aqui em Apocalipse no capítulo 13, no versículo 14 ao 18, está falando do primeiro sinal, que é a apostasia. A apostasia é o esfriamento da fé, é o esfriamento do amor, é o esfriamento espiritual, é o esfriamento ministerial, é o esfriamento da caminhada, ou seja, a apostasia é justamente o enfraquecimento da fé, o enfraquecimento daquilo que a Bíblia realmente fala, como temos que falar, como temos que agir, como temos que ser. Infelizmente temos visto muitos caírem, se esfriarem, se praticamente tropeçarem na fé por conta da apostasia, por conta do esfriamento da fé, do esfriamento do amor. Mas a palavra do Senhor vai nos falar aqui também que de um segundo sinal. O segundo sinal é falando sobre o filho da perdição, chamado também de anticristo ou contra Cristo. Abra sua Bíblia comigo, quem puder, do Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 1. Aleluia. Capítulo 1. Versículo 11 e 12, que diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqui está falando que o Messias,
predito por Isaías. Isaías no capítulo 7, no versículo 14, vai dizer que assim: eis que a virgem conceberá e dará luz ao filho, e lhe porão o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Os fariseus, os saduceus, os judeus, o povo daquela época de Jesus, esperavam um Salvador que viesse, talvez, vamos dizer assim, de carro zero. Um Salvador que fosse como um rei que tomasse o lugar do rei Herodes, até porque alguns judeus na época sofriam uma grande opressão política, uma grande pressão moral, uma grande pressão social naquela época. Esperavam um libertador, assim como foi Moisés, que libertou assim, através da unção do Espírito de Deus, ali o povo de Israel das mãos de Faraó. Era esse o pensamento que muitos tinham naquela época e esperavam que esse rei fizesse tudo isso e muitas coisas mais. Só que eles se decepcionaram porque eles se depararam com um rei que era carpinteiro. Um rei que veio pobre na aparência, mas que era e é Deus sobre todas as coisas. Eles imaginaram um Cristo que viria todo cheio de ouro, todo cheio de riqueza, para tomar ali o trono do rei Herodes e poder assim estabelecer um novo reino, como assim os profetas vinham falando que o Senhor, o Messias, faria. Só que eles se decepcionaram, então muitos o rejeitaram, porque se decepcionaram com a figura de um Jesus que sentia fome, que sentia sede, que sentia necessidade ali como qualquer outro ser humano, mas que também era Deus e é Deus sobre todas as coisas. A palavra vai nos falar que ele veio para os que eram seus e os seus não os receberam, que está falando acerca do povo judeu. E quando o anticristo se manifestar, ele irá se manifestar não agora antes da igreja ser levada para o Senhor. A Bíblia vai dizer aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O apóstolo Paulo estava exortando a igreja de Tessalônica enquanto as falsas profecias, que não é diferente dos tempos de hoje, que estão sendo pregadas acerca não só da volta de Jesus, mas com relação a este fato que estamos aqui destacando, que é esse tal desse sinal que a Bíblia fala, que será dado na testa e na mão de algumas pessoas. Aqui a Bíblia vai falar que o anticristo ele não irá se manifestar antes que a igreja do Senhor seja levada, ou seja, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados e serão levados. Aqueles que estiverem vivos no momento que Jesus voltar serão levados com força da terra para o céu. Ou seja, o anticristo irá se manifestar na grande tribulação. Aqui a palavra do Senhor nos fala que o anticristo ele vai reinar no trono na casa do Senhor, nos fazendo entender que esse trono e essa casa é em Israel, aonde o Senhor Jesus ali fez muitos sinais e maravilhas, os quais muitos não creram e não receberam como Messias, que Isaías e que Jeremias e os profetas estavam ali falando acerca de um Messias, de um Salvador, de um pastor, de um Redentor que viria. Então a Bíblia vai nos falar que eles rejeitaram a esse Jesus e receberão ao Jesus falsificado. Receberão ao Jesus genérico, ao Jesus que não será o Jesus que nós conhecemos, nós cristãos, mas o Jesus falsificado que muitos infelizmente irão acreditar. Vai nos falar a Bíblia que durante 7 tempos a igreja estará lá em cima e durante 3 anos e meio o anticristo estará decretando uma falsa paz, estará decretando uma falsa glória, estará fazendo sinais e prodígios. E a Bíblia vai nos falar no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, que se possível enganará até os escolhidos. Ou seja, o trabalhar de Satanás, o trabalhar do diabo tem sido tão sutil que, se possível, enganará até aos escolhidos. Se possível. A Bíblia vai nos falar aqui que o anticristo ele irá reinar. E quando ele estará reinando durante esses 3 anos e meio, ele estará bonzinho aparentemente. E o povo vai o receber como Messias e vai até talvez falar: esse sim é o Messias que nós esperávamos. Esse sim era o Messias que nós merecíamos. Só que passando-se os 3 anos e meio,
A Bíblia vai nos falar que esse anticristo simplesmente vai se transformar e vai começar a guerrear contra o próprio povo de Deus. E aqueles que dirão, supostamente, que aquele é o Messias, irão se arrepender amargamente de ter acreditado no falso Messias. E a palavra do Senhor nos fala que ele vai propor guerras, que ele vai propor destruição em massa. E o nome ali do Senhor Jesus Cristo vai ser manifesto. Só que para muitos vai ser tarde demais, porque muitos acreditarão em falso Cristo, em falso Jesus, que até então se mostrou ser bonzinho, mas que logo se mostrará quem realmente ele é. Mas o que isso tem a ver com esse sinal da besta? A Bíblia vai falar que esse sinal será influência por parte humana. Aqui vai nos falar, no versículo que nós lemos, da besta que se levantou da terra. Vai nos falar da besta, vai nos falar da besta que se levantou no mar e da besta que se levantou na terra, simbolizando a trindade profana. A besta que se levantou da terra vai ser justamente o anticristo, que por influência de Satanás irá se levantar para destruir o povo de Deus. E aqui a palavra do Senhor vai nos falar que ele influenciará de alguma forma para que esse sinal seja colocado na testa e na mão daqueles que não aceitarão a Jesus como Salvador. Que você nesta noite possa ficar com essa palavra e que você possa entender que independente de qual for esse sinal, se é o chip ou não, esse sinal será para aqueles que estarão aqui na grande tribulação. A igreja do Senhor estará lá em cima e não estará presenciando isso. Ou seja, quem estiver aqui na terra, depois que a igreja for levada, vai sofrer as consequências por parte de Satanás, por parte do anticristo. Que você possamos estar atentos à voz do Senhor, que você que está escutando essa mensagem possa receber essa mensagem e possa enviar essa mensagem para outras pessoas, para que elas possam entender a verdade da palavra do Senhor Jesus. Jesus Cristo ele vai voltar, e quando ele voltar, ele quer levar a sua igreja junto com ele. Que você possamos estar preparados para esse grande dia. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like e que você possa ser mais abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém?